As crianças sem olhos da estrada. Nunca gostei de dirigir à noite. O breu da estrada parece ter vida própria, e o farol do carro nunca ilumina o suficiente para me convencer de que estou realmente seguro. A escuridão sempre me deu a sensação de que algo poderia saltar de repente da margem da rodovia. Um animal, um homem, ou algo que não deveria estar ali. Mas naquela noite em particular, eu não tinha escolha. Precisei pegar a estrada de madrugada de volta para casa depois de um dia exaustivo de trabalho. Era quase 3 da manhã. O silêncio absoluto se misturava ao barulho constante do motor, e a estrada parecia interminável. Nem mesmo caminhões passavam por ali. Apenas eu, a noite e o vento que soprava entre as árvores que ladeavam o asfalto. Foi então que vi, no acostamento, uma figura pequena acenava. Uma criança. Meus instintos gritaram para não parar, mas algo dentro de mim, talvez um resquício de humanidade, me fez reduzir a velocidade. O farol iluminou melhor a figura. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Roupas simples, um vestido claro encardido de poeira. Estava descalça. Parei o carro alguns metros adiante. Abri a porta e chamei. Ei, você está bem? O que está fazendo aqui? A criança permaneceu imóvel. Só o braço continuava acenando. A cada segundo, o gesto parecia menos um pedido de ajuda e mais um chamado insistente, como se ela quisesse me atrair. Caminhei alguns passos na direção dela, sentindo o ar gelar ao redor. Foi então que percebi, não havia brilho nos olhos dela. Aliás, não havia olhos. Em lugar das órbitas, havia 2 buracos negros, fundos, impossíveis, como se o rosto fosse apenas uma máscara quebrada. Fiquei paralisado. O vento cessou. O silêncio ganhou peso. Então ela falou, mas não moveu os lábios. A voz surgiu direto na minha mente, fraca e gélida. Você demorou. Agora é sua vez de esperar. Um arrepio percorreu meu corpo. Dei um passo para trás, pronto para correr até o carro. Mas quando pisquei, tudo mudou. O carro não estava mais lá. O acostamento estava vazio. Só eu parado no meio da estrada escura. Um pânico profundo me tomou. Olhei para os lados, para trás, e foi quando percebi. Não estava sozinho. Atrás de mim surgiram outras figuras. Crianças. Dezenas delas. Todas tinham rostos vazios, órbitas escuras, corpos parados como bonecos esquecidos. A luz da lua mal revelava seus sorrisos. Não sorrisos de alegria, mas de fome. Um murmúrio começou a crescer entre elas, como o som abafado de várias vozes falando ao mesmo tempo, incompreensíveis, mas carregadas de malícia. Corri. Não sabia para onde. A estrada parecia se alongar sem fim. Minhas pernas queimavam, o peito ardia, mas eu continuava. Cada vez que olhava para trás, elas estavam mais próximas. Não corriam. Apenas surgiam, como se o espaço entre nós fosse irrelevante. Em desespero entrei no mato à beira da rodovia, tropeçando nas raízes, arranhando o rosto em galhos. O som do murmúrio aumentava, agora mais claro. Fique. As vozes infantis ecoavam, misturando ordem e súplica. Senti um puxão no tornozelo. Algo me segurava. Olhei para baixo. Uma pequena mão, fria, surgia do solo, tentando me arrastar. Consegui me soltar e continuei correndo até encontrar uma clareira. Ali, um velho poste de madeira com um fio partido chiava, iluminando fracamente o chão. E o que vi congelou meu sangue. Havia brinquedos espalhados, bonecas sem olhos, carrinhos de lata, ursos de pelúcia sujos de terra. No centro, uma roda infantil desenhada no chão, como aquelas que crianças fazem para brincar. Mas cada risco estava marcado em sangue seco. Do outro lado da clareira, alguém me observava. Era um homem. Tinha aparência envelhecida, roupas rasgadas, pele pálida. Os olhos fundos me encaravam com a expressão de alguém que não dormia havia décadas. Ele ergueu a mão lentamente e disse com a voz arrastada: Você não devia ter parado. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, senti uma respiração gelada na nuca. Virei devagar. Estavam todas ali, as crianças sem olhos, me cercando. O homem desapareceu como fumaça, deixando-me sozinho no círculo. A mais próxima se aproximou. Sua boca se abriu lentamente, mas não em um grito, e sim em um sorriso alargado, impossível, como se a pele fosse se rasgar. De dentro de sua boca não havia língua, nem dentes. Apenas um abismo. Um vazio idêntico aos buracos onde deveriam estar seus olhos. Caí de joelhos, sem forças. Minha visão começou a escurecer, como se a própria noite me engolisse. Antes de apagar, ouvi novamente a voz dentro da minha mente, agora repetida por todas as crianças em uníssono. Agora é sua vez de esperar. Quando acordei, estava novamente na estrada, sozinho. O carro estava a poucos metros intacto.
Entrei apavorado, girei a chave e acelerei sem olhar para trás. Só respirei aliviado quando vi as primeiras luzes da cidade no horizonte. Mas o alívio durou pouco. Ao estacionar em frente de casa, notei algo preso ao retrovisor. Um ursinho de pelúcia gasto, sem olhos. E dentro do carro, na parte de trás, o reflexo do vidro me mostrou o contorno de uma criança sentada no banco, sorrindo. Não consegui olhar de novo. Depois daquela noite, minha vida virou uma prisão invisível. Os sussurros eram cada vez mais altos. Os brinquedos apareciam com mais frequência. E pior, eu nunca mais consegui me sentir sozinho. Não importava onde estivesse, em casa, no trabalho ou até mesmo andando em meio à multidão. Sempre sentia o peso de olhos invisíveis me observando. O ursinho sem olhos que eu havia jogado fora repetidas vezes sempre voltava. Ora no sofá, ora sobre meu travesseiro. Até mesmo dentro do meu carro, no banco do passageiro. Mas a pior parte veio algumas semanas depois. Acordei certa noite com o som de risadas infantis no corredor da minha casa. Não eram gargalhadas alegres, mas risos abafados, quase zombeteiros. Peguei o celular para iluminar o caminho e saí do quarto. A cada passo, as risadas cessavam e retornavam mais adiante, guiando-me até a sala. E lá estavam eles, cerca de 6 crianças sem olhos, paradas diante da janela, olhando para fora, como se esperassem alguém. Quando notaram minha presença, todas viraram a cabeça ao mesmo tempo. O som seco do movimento ainda ecoa na minha mente. Uma delas se aproximou. Era a mesma que encontrei na estrada com o vestido sujo. E falou dentro da minha mente novamente. Já passou tempo demais. É hora de voltar. Antes que eu pudesse reagir, todas as lâmpadas da casa explodiram. O celular caiu da minha mão e a escuridão tomou conta. Senti mãos pequenas e frias me agarrando, puxando para baixo como se o chão fosse líquido. Gritei, chutei, tentei me soltar, mas o riso coletivo delas abafava qualquer som. Quando recobrei os sentidos, não estava mais em casa. Estava de novo na estrada. O carro não estava lá. Só o asfalto deserto, o vento gélido e, à frente, a mesma clareira com os brinquedos espalhados. Mas agora havia algo novo. Um enorme círculo de símbolos gravados no chão, queimados na terra. No centro, dezenas de brinquedos dispostos como oferendas. E ao redor do círculo estavam todos eles. Centenas de crianças sem olhos, imóveis, me encarando. Entre elas percebi adultos. Homens e mulheres de aparência arruinada, de pé, mas com o mesmo vazio nas órbitas. Eram como bonecos humanos, sombras de pessoas que, como eu, talvez tivessem parado para ajudar um dia. Foi quando ouvi a voz novamente, mas dessa vez grave, sombria, vinda de todas as bocas ao mesmo tempo. Agora você entende, nós esperamos, você também esperará. Meu corpo foi empurrado para dentro do círculo. As crianças começaram a rodar em volta, cantando uma cantiga infantil em uma língua que não compreendia, mas que queimava em meus ouvidos. Cada palavra era como uma faca invisível cortando minha mente. Senti minhas pernas fraquejarem, o chão se abrir sob mim e então... o vazio, um abismo, escuridão infinita. Caí sem parar, cercado pelo eco das vozes. Minutos? Horas? Não sei dizer. Até que de repente tudo cessou. Acordei em pé, parado no acostamento da estrada. Mas algo estava errado. Meus braços eram menores, minhas pernas curtas. Corri até um pedaço de vidro quebrado jogado no chão e me olhei. Era eu, mas criança, e sem olhos. As risadas explodiram ao meu redor. Outras crianças se aproximaram, tocando em mim, acolhendo-me. Agora, eu fazia parte delas. Entendi o ciclo. Todos os que param na estrada são marcados. Alguns conseguem escapar por um tempo, como eu. Mais cedo ou tarde, são puxados de volta e transformados. E assim seguimos, sempre à espera de novos viajantes, para acenar na escuridão. A boneca da boca costurada. A casa abandonada na esquina da rua sempre atraiu olhares curiosos. Suas janelas estavam quebradas, o telhado coberto por musgo e as portas, embora ainda firmes, rangiam com o menor sopro de vento. Diziam que ali viveu uma costureira solitária, mulher de hábitos estranhos que, após a morte repentina da filha, jamais voltou a ser vista. O lugar se tornou um depósito de rumores, histórias sussurradas por crianças e negadas pelos adultos, que preferiam atravessar a rua em silêncio ao passar por ali. Ana sempre gostara de explorar ruínas. Certa tarde nublada, guiada pela curiosidade que a consumia desde a infância, empurrou a porta da velha casa. O ar lá dentro era denso, cheirava a mofo e pano velho, e cada passo fazia o assoalho protestar. As paredes, descascadas e cobertas por sombras, guardavam restos de quadros e tecidos pendurados,
como se o tempo tivesse parado no instante em que alguém abandonou tudo às pressas. No quarto mais ao fundo, onde a escuridão parecia mais espessa, Ana encontrou uma caixa de madeira coberta por poeira. O trinco estava enferrujado, mas cedeu com um estalo seco. Dentro, envolta em um tecido rasgado, havia uma boneca. Era estranhamente pesada, feita de pano grosso, com olhos de vidro que refletiam qualquer feixe de luz. Mas o que mais chamou sua atenção foi a boca, costurada com linhas pretas, firmes, atravessando o pano em pontos desiguais, como se alguém tivesse desejado impedir a boneca de falar. Ana a pegou intrigada. Ao segurá-la, teve a sensação de que os olhos a seguiam, mesmo sem movimento aparente. O pano estava frio, quase úmido, e um leve arrepio percorreu sua espinha. Decidiu levar a boneca para casa, ignorando a estranha inquietação que começava a nascer em seu peito. Nos dias seguintes, coisas pequenas começaram a acontecer. À noite, Ana deixava a boneca sobre a cômoda, mas pela manhã a encontrava em outro canto do quarto. Achou que fosse distração, até que certa madrugada acordou sobressaltada com o som de algo arrastando no chão. Quando acendeu a luz, a boneca estava caída perto da porta, deitada de bruços, com a cabeça voltada para a cama. O incômodo cresceu. Ela começou a sonhar com a boneca. Nos sonhos, via a costureira, uma mulher magra, de cabelos longos e desgrenhados, sentada diante de uma máquina de costura antiga. Suas mãos se moviam rápido, puxando fios grossos e negros, enquanto uma criança sem rosto chorava num canto do quarto. Quando a mulher terminava, erguia a boneca e dizia com voz rouca: "Agora você nunca mais vai gritar." Ana acordava suada, o coração disparado. Tentou ignorar, mas os sonhos se repetiam, cada vez mais vívidos, cada vez mais reais. Certa noite, ao abrir os olhos de repente, jurou ter visto a boneca sentada no peitoril da janela, olhando para a rua, como se aguardasse alguém. Determinada a se livrar daquilo, Ana jogou a boneca no lixo. Porém, na manhã seguinte, ela estava de volta à cômoda, sentada exatamente no lugar onde estivera desde o início. O tecido parecia mais gasto, e os pontos da boca estavam tensionados, como se a linha estivesse prestes a arrebentar. O ambiente da casa mudou. Luzes piscavam sem motivo. Portas batiam sozinhas. E sussurros surgiam nos cantos escuros, baixos demais para serem compreendidos. Ana começou a evitar ficar sozinha, mas mesmo acompanhada, sentia o olhar da boneca sobre ela. Uma noite ouviu passos no corredor. Levantou-se assustada e, ao abrir a porta do quarto, não viu ninguém. Porém, sobre o chão, pequenos rastros marcados de pó levavam até a sala. Seguindo-os, encontrou a boneca sentada no sofá, posicionada de frente para a televisão desligada. Os olhos de vidro refletiam a luz fraca do poste da rua, e Ana teve a sensação de que, por trás da linha, a boneca sorria. Decidiu procurar respostas. Vasculhou a internet e encontrou menções antigas à costureira que habitara a casa. Descobriu que a mulher perdera a filha em circunstâncias misteriosas. Alguns diziam que a menina gritava todas as noites, falando com vozes que não eram dela. Desesperada, a mãe costurou a boca da filha para silenciar os gritos. O corpo da criança nunca foi encontrado, mas, pouco tempo depois, os vizinhos relataram ter visto a costureira carregando uma boneca nos braços, falando com ela como se fosse a filha perdida. Depois disso, desapareceu. A revelação deixou Ana aterrorizada. A boneca em sua casa não era apenas um brinquedo, era um receptáculo, uma prisão para algo que jamais deveria ter sido costurado em pano. Naquela madrugada, o barulho de linhas se rompendo a acordou. O som era baixo, mas constante, como fios sendo puxados e arrebentados. Quando acendeu a luz, viu que os pontos na boca da boneca estavam soltos. Apenas alguns fios ainda seguravam a costura. Ana recuou, mas não conseguiu desviar o olhar. Os olhos de vidro pareciam brilhar na penumbra. O pano ao redor da boca se mexeu, inflando e retraindo como se respirasse. Então, do espaço entre as linhas, escapou um sussurro áspero, carregado de ódio e dor. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Correu até a porta, mas esta bateu sozinha, trancando-se com força. O ar ficou gelado, e o sussurro transformou-se em um coro de vozes infantis, como se várias bocas costuradas tentassem falar ao mesmo tempo. A boneca caiu da cômoda e começou a se arrastar pelo chão, os braços rígidos batendo contra as tábuas. Ana recuava, tropeçando, até encostar-se na parede. A linha da boca finalmente se rompeu, e um grito ensurdecedor preencheu o quarto. Não era o grito de uma criança, mas de algo mais antigo, mais faminto,
libertado após anos de silêncio forçado. A luz da lâmpada estourou, mergulhando tudo na escuridão. O grito cessou, substituído por uma respiração pesada, muito próxima. Ana sentiu algo tocar seu tornozelo, gelado e áspero como pano encharcado. No instante seguinte, silêncio absoluto. Quando os vizinhos, dias depois, estranharam a ausência de Ana e entraram em sua casa, encontraram o quarto vazio. Sobre a cama, repousava a boneca, intacta, com a boca novamente costurada. Porém, os fios eram novos, pretos e firmes. E nos olhos de vidro havia um reflexo que parecia humano, como se algo estivesse preso ali dentro, observando. E dizem que, nas madrugadas, se alguém encostar a orelha na porta daquela casa, pode ouvir um sussurro abafado vindo de dentro da boneca, implorando para ser libertado. Mas ninguém sabe se a voz pertence à filha da costureira, ou à última pessoa que ousou levá-la para casa. Depois do desaparecimento de Ana, a casa permaneceu silenciosa por algumas semanas. Os vizinhos comentavam em murmúrios, mas ninguém ousava entrar novamente. A janela do quarto onde a boneca repousava permanecia entreaberta, e à noite, alguns juravam ver a cortina balançando sozinha, mesmo em noites sem vento. Certa tarde, Lucas, um estudante de jornalismo fascinado por lendas urbanas, decidiu investigar a história. Munido de uma câmera e um gravador, entrou na casa sem dificuldade. O ar era pesado, úmido, e parecia mais denso do que qualquer outro lugar em que já estivera. O silêncio era tão absoluto que o som de seus passos ecoava como se alguém o seguisse. No quarto encontrou a boneca sentada sobre a cama. Os olhos de vidro o encararam com intensidade quase humana. A boca estava costurada novamente, mas as linhas eram tão firmes e recentes que parecia que alguém as havia refeito na noite anterior. Lucas se aproximou devagar. A câmera captava cada detalhe: o pano encardido, as marcas de umidade, a tensão dos fios. Ao ligar o gravador, percebeu que havia ruídos de fundo que não vinham dele. Um sussurro baixo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, escapava do ambiente. Não vinham da rua, nem de outra parte da casa. Vinham da boneca. Um frio percorreu sua nuca, mas ele manteve a câmera firme. Ao dar o primeiro clique, a lâmpada do teto piscou e estourou, mergulhando o quarto na penumbra. Quando a câmera ajustou o foco, Lucas percebeu que a boneca já não estava sobre a cama. O coração disparou. Um rangido suave se ergueu do assoalho atrás dele. Ao virar, a viu de pé, apoiada contra o batente da porta, a cabeça levemente inclinada para o lado. Os fios da boca pareciam vibrar como cordas prestes a arrebentar. A câmera tremeu em suas mãos. Ele tentou sair, mas a porta fechou com violência. O gravador no bolso começou a captar vozes mais claras. Entre os murmúrios, sobressaía uma frase repetida incessantemente, em tom de súplica. Solte-me! Solte-me! Mas havia outra voz, mais grave, que se sobrepunha às demais, repetindo algo incompreensível. Lucas recuou, encostando-se à parede. A boneca deu um passo. O pano se arrastava no chão como se tivesse pernas invisíveis movendo-a. Outro passo. Os olhos refletiam a luz pálida que entrava pela janela. Ele ergueu a câmera e captou o instante exato em que a linha da boca se rompeu. Os pontos cederam de uma vez, como se fossem cortados de dentro para fora. O rasgo se abriu devagar, revelando um espaço escuro, profundo, impossível de existir em um objeto de pano. Um sopro gélido percorreu o quarto. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. O chiado foi substituído por gritos sufocados, como dezenas de vozes presas tentando escapar. O ar cheirava a ferro e mofo, pesado como cemitério. Lucas tentou gritar, mas a garganta travou. Um som gutural emergiu da boca aberta da boneca, algo entre choro e riso. O pano ao redor se deformava como carne viva pulsando. Então silêncio. No dia seguinte, os vizinhos encontraram a porta da casa escancarada. Sobre a cama, a boneca estava de volta à posição inicial, sentada, boca novamente costurada. Ao lado repousava a câmera de Lucas, ainda ligada. A filmagem mostrava o quarto escuro e, por um breve instante, dois olhos humanos refletindo na lente, como se alguém estivesse preso dentro da boneca. A família de Lucas nunca mais teve notícias dele. Apenas a gravação sobreviveu, circulando em fóruns obscuros da internet, onde alguns dizem reconhecer, por trás dos gritos, a voz de Ana pedindo ajuda. Outros afirmam ouvir a própria voz, como se o objeto captasse a alma de quem ousa se aproximar. E a boneca permanece na mesma casa, sempre à espera de alguém novo para levar consigo, sempre costurada, sempre pronta para se abrir de novo.
As crianças do porão. O corretor sorriu de maneira nervosa ao entregar as chaves. O preço da casa parecia uma piada, algo que qualquer comprador desconfiaria. Mas o jovem casal, Marina e André, encarava aquilo como uma oportunidade rara. Um lar espaçoso com quintal, localizado em uma rua calma no interior, longe da poluição da cidade. A pintura descascada, o cheiro de mofo impregnado nas paredes e o rangido do assoalho não os incomodaram. Naquele instante, o que contava era o sonho de começar uma vida juntos em um espaço só deles. No primeiro dia, Marina percorreu os cômodos com uma mistura de curiosidade e receio. Havia cortinas antigas, móveis esquecidos e um frio persistente que não parecia combinar com a estação. Já André, mais prático, se concentrou em verificar a estrutura, abrindo janelas emperradas e limpando camadas de poeira. Foi durante essa exploração inicial que encontraram a porta no porão. Era uma porta estreita com dobradiças enferrujadas, parcialmente escondida atrás de um armário pesado. O trinco estava lacrado com um cadeado antigo e parecia que ninguém a abria há décadas. André tentou forçá-la, mas não conseguiu. Deixaram para depois, rindo da casa misteriosa que haviam adquirido. Naquela mesma noite, porém, Marina não conseguiu dormir. O vento uivava nas frestas das janelas, mas havia algo mais. Um ruído seco, quase como o arrastar de pequenos pés pelo piso superior. Ela se virou para André, que dormia profundamente, e tentou se convencer de que era apenas o barulho natural de uma casa velha. 2 dias depois, a curiosidade falou mais alto. André comprou ferramentas e decidiu abrir a porta trancada do porão. A madeira estalou como se resistisse à ideia de ser violada. Quando finalmente conseguiram, a escuridão os envolveu com um cheiro rançoso de ferrugem e umidade. O que viram fez Marina recuar de imediato. Brinquedos empoeirados espalhados pelo chão, carrinhos de lata, bonecas de porcelana quebradas, ursos de pelúcia sem olhos. Nas paredes, desenhos infantis em carvão e giz de cera mostravam figuras estranhas. Crianças sem rosto, mãos estendidas, portas abertas para um vazio escuro. Em alguns, figuras de adultos apareciam, sempre caídas ou de costas, como se estivessem sendo ignoradas. Devem ter sido dos antigos moradores, murmurou André, embora sua voz carecesse de convicção. Marina sentiu calafrios percorrerem sua espinha. Aquilo não parecia apenas vestígio de infância, mas um registro perturbador de algo muito mais sinistro. Tentaram ignorar o incômodo, empurrando a porta de volta. Mas naquela noite o silêncio da casa foi rompido por risadas abafadas. Eram infantis, múltiplas, ecoando pelos corredores. O som se movia, subia as escadas, corria de um cômodo ao outro, sempre rápido, como uma brincadeira. Marina se agarrou ao braço de André com o coração disparado. Ele se levantou, acendeu as luzes, percorreu a casa inteira, mas não encontrou nada. Voltaram para a cama, embora o sono não viesse. Ouviram o bater de algo na parede do quarto. Um toque seco, repetitivo. Quando Marina deixou escapar um grito. Na parede, acima da cabeceira, havia marcas de mãos pequenas, impressões vermelhas, como sangue fresco, descendo em arrasto. A madrugada foi arrastada, pesada como chumbo. O casal não ousou apagar as luzes após encontrar aquelas marcas vermelhas na parede do quarto. O ar tinha gosto metálico, como se sangue estivesse impregnado no ambiente. O silêncio parecia ainda mais agressivo do que as risadas que ouviram antes, e cada rangido da madeira soava como um aviso. Na manhã seguinte, a claridade trouxe apenas um breve alívio. As marcas na parede não tinham desaparecido. Pior, o sangue, em vez de secar, escorria lentamente como se fosse recente, manchando o rodapé. Tentaram limpar, mas as mãos deixavam rastros ainda mais intensos, como se a própria casa cuspisse aquela substância. Decidiram voltar ao porão. A porta secreta ainda estava entreaberta, revelando o espaço escondido atrás dela. O cheiro de mofo misturado a algo doce e azedo enchia os pulmões, sufocando. Lá dentro, os brinquedos antigos pareciam ter mudado de posição. Ursos de pelúcia de olhos arrancados estavam sentados em fila, como crianças atentas em uma aula. Bonecas de porcelana, algumas sem braços ou com o rosto rachado, olhavam para uma entrada com olhos de vidro que refletiam a pouca luz. Mas o que mais os perturbou foram os desenhos nas paredes. Na noite anterior, haviam visto rabiscos simples de crianças, casinhas, flores, árvores. Agora os desenhos pareciam mais elaborados, quase vivos. Representavam figuras humanas esqueléticas com bocas abertas em gritos e crianças de olhos negros que seguravam suas mãos.
No canto, uma inscrição surgira onde antes só havia tinta borrada. Elas não querem ficar sozinhas. O casal recuou, mas o ar frio que saía daquele espaço parecia empurrá-los de volta. Quando fecharam a porta, ouviram um baque surdo vindo de dentro, como se algo tivesse corrido contra ela. O trinco se mexeu sozinho, tentando se abrir. Pregaram a porta com pregos e empurraram um móvel pesado por cima, tentando selar o mal que jazia ali. Naquela noite o sono não veio. A cada hora, passos pequenos percorriam o corredor. Às vezes, arranhões surgiam na porta do quarto, leves como unhas de criança. Outras vezes, risadas abafadas ecoavam, mas não havia ninguém. Quando o relógio marcou 3 da manhã, o som de brinquedos sendo arrastados pelo chão tomou conta da casa. Foram até o corredor, tentando encontrar coragem para enfrentar aquilo. No escuro, ao final do corredor, viram pequenos vultos, baixos, ágeis, com cabeças desproporcionais. Estavam de costas, imóveis como se esperassem por algo. Quando a luz do abajur os tocou, sumiram. Apenas marcas de pés ensanguentados ficaram no chão de madeira, indo em direção ao porão. Na manhã seguinte, ao descer para a cozinha, encontraram a mesa posta. Copos de leite pela metade, pratos com restos de comida podre, como se um grupo tivesse jantado ali durante a noite. As cadeiras estavam afastadas, algumas viradas de lado, e no centro da mesa, uma única boneca de porcelana segurava uma faca enferrujada. O casal começou a discutir em sussurros se deveriam vender a casa, partir dali imediatamente. Mas algo parecia prendê-los. Não era apenas o medo. Era uma estranha sensação de que a casa os observava e que, se tentassem sair, algo ainda pior os seguiria. À tarde, resolveram procurar registros da propriedade. Vasculharam caixas no sótão, cheias de jornais velhos e papéis amarelados. Descobriram que nos anos 1950, a casa pertencia a uma família numerosa. O casal que morava ali tinha 5 filhos pequenos. Um incêndio misterioso matou os pais, mas nenhuma criança foi encontrada nos escombros. Havia boatos de que desapareceram no porão e nunca mais voltaram. O caso jamais foi esclarecido. Quando terminaram de ler os recortes, um barulho ecoou pelo teto. Algo corria de um lado para o outro, rápido demais para ser humano. A poeira caiu em nuvens sobre eles. Subiram correndo para o sótão, mas não havia ninguém. Apenas marcas de mãos infantis cobriam as paredes inclinadas, recentes, úmidas de sangue. Naquela noite, não resistiram. Dormiram com a porta trancada, a janela fechada e o crucifixo antigo que encontraram pendurado sobre a cama. Às 4 da manhã, acordaram com um peso sobre o colchão. Primeiro parecia um gato ou cachorro. Depois ficou mais pesado. Algo caminhava lentamente sobre o lençol. A respiração gelada roçava seus rostos. Quando abriram os olhos, viram pequenas silhuetas, agachadas sobre eles, com olhos vazios e bocas costuradas. Congelados pelo pavor, não conseguiram se mover. Mas crianças fantasmas passaram as mãos frias sobre seus rostos, deixando rastros vermelhos na pele. Então desapareceram de repente, como se nunca estivessem ali. Na manhã seguinte, exaustos, decidiram deixar a casa. Arrumaram malas às pressas, mas ao abrir a porta da frente, encontraram brinquedos amontoados no batente, bloqueando a saída. Cada boneca, cada urso, cada carrinho de madeira tinha sido colocado ali durante a noite como uma barreira. O casal tentou removê-los, mas a pilha parecia interminável. A cada brinquedo retirado, outro aparecia em seu lugar. Desesperados, foram até a janela, mas o vidro refletia apenas escuridão, mesmo sob a luz do dia. Era como se a casa tivesse se isolado do mundo. De repente, ouviram um som metálico, a porta do porão se abrindo sozinha, apesar dos pregos e do móvel que a bloqueava. A madeira rangeu e caiu, como se mãos invisíveis a empurrassem. O ar frio se espalhou pela casa, carregando sussurros infantis. Vozes em coro repetiam: "Venham brincar, venham brincar." Os dois se entreolharam, sem forças para resistir. O som das risadas aumentava, vindo do porão, misturado ao arrastar de brinquedos e ao estalar de ossos. A escuridão os chamava. E então, a luz da casa se apagou por completo. No breu absoluto, o último som foi o de passos pequenos subindo a escada do porão, correndo em direção a eles. O casal mal conseguia respirar. Os pequenos passos subiam as escadas cada vez mais rápidos, como se dezenas de crianças invisíveis corressem juntas. O ar ficou gelado, carregado de um cheiro de ferro oxidado e carne podre. A porta do quarto, mesmo trancada, se abriu sozinha. Não com violência, mas lentamente, rangendo, como se mãos delicadas a empurrassem.
Do outro lado, nada além de escuridão. Mas havia algo ali, muitas coisas ali. Silhuetas baixas, paradas, observando. O casal tentou fugir pela janela, mas o vidro agora refletia apenas o porão, não a rua, não o jardim. Apenas aquele quarto secreto, coberto de brinquedos, desenhos e sombras. Não havia saída. Então, uma boneca foi lançada para dentro do quarto. Caiu aos pés deles com os olhos de vidro cheios de sangue. Logo vieram outras, dezenas, como se um enxame de brinquedos fosse cuspido da escuridão. Cada um se arrastava sozinho pelo chão, aproximando-se com um rangido agudo de madeira e porcelana. As crianças surgiram em seguida. Não eram apenas fantasmas, mas formas semissólidas, com pele pálida, olhos costurados e bocas cheias de dentes pequenos demais para suas cabeças. Algumas rastejavam, outras corriam de quatro, outras simplesmente apareciam paradas nos cantos. O casal tentou gritar, mas nenhum som saiu. Empurrados contra a parede, foram forçados a descer ao porão. Não andaram por vontade própria. Pequenas mãos invisíveis os puxavam, empurravam, guiavam. A cada degrau, as vozes infantis ficavam mais fortes em coro, repetindo: "Venham brincar, venham brincar." O espaço secreto atrás da porta já não era o mesmo. Crescera, se expandira em um labirinto de pedra e madeira. As paredes estavam cobertas de desenhos que se moviam, retratando cenas de sofrimento e crianças presas em fogo eterno. No centro do porão havia um círculo feito de ossos infantis, e no meio, uma cadeira pequena, coberta de sangue seco. As crianças fantasmas se espalharam em volta, formando um círculo. O casal foi empurrado para dentro, onde a cadeira os aguardava. Não importava quem sentaria primeiro. Assim que um deles se aproximou, a cadeira ganhou vida, prendendo-o com correntes que surgiram dos ossos no chão. O outro tentou correr, mas foi agarrado por dezenas de pequenas mãos. Aquele que ficou preso na cadeira começou a sentir algo entrar em seu corpo. Como se uma presença infantil, raivosa, desesperada por brincar eternamente, estivesse forçando a posse de sua alma. Os olhos viraram negros, e a boca se abriu em um sorriso grotesco, costurado por dentro com fios invisíveis. O outro, horrorizado, foi arrastado para junto dele. Não havia escolha. A casa nunca quis compradores, nunca quis novos moradores. Queria apenas paz. Pais que substituíssem os que morreram no incêndio. Pais que ficassem ali eternamente presos ao círculo, cuidando das crianças que nunca cresceriam. Na última visão, antes da escuridão total, viram-se refletidos nos olhos das crianças. Suas próprias figuras, deformadas, transformadas em bonecos de porcelana, eternamente presos no porão, eternamente sorrindo. A porta foi selada de novo, como se nada tivesse acontecido. A casa repousou em silêncio. Semanas depois, um corretor de imóveis colocou uma nova placa de vende-se no portão enferrujado. O preço era incrivelmente baixo. E atrás da porta do porão, risadinhas ecoaram. O sussurro do poço. A cidade de Willow Creek nunca foi mais do que um ponto esquecido no mapa, escondida entre colinas e cercada por um rio que parecia sempre correr lento demais. Os moradores gostavam de acreditar que viviam em um lugar pacato, onde nada realmente grave acontecia. Mas no coração da praça principal, havia algo que contradizia essa ilusão. Um poço antigo, fechado com grossas tábuas de madeira e correntes enferrujadas. O poço nunca fora demolido. Havia histórias demais em torno dele. Diziam que antes da fundação da cidade, aquele terreno era um cemitério indígena, e que os colonos, ao erguerem suas casas, profanaram os túmulos sem se importar. O poço teria sido cavado por cima de um desses lugares sagrados, como se abrisse uma ferida na terra. Com o tempo, os moradores começaram a notar algo estranho. À noite, quando a praça ficava vazia, vozes ecoavam do fundo do poço. Vozes que chamavam não de forma genérica, mas nominalmente. Mencionavam pessoas que haviam acabado de passar, crianças que voltavam da escola, homens que regressavam da taberna. Quem ouvia com atenção jurava reconhecer sua própria voz sendo repetida, distorcida, como se fosse sugada para dentro da escuridão. Os mais velhos sempre advertiam: nunca pare perto do poço, nunca olhe para dentro dele e, principalmente, nunca vá até lá à noite. Mas regras existem para serem quebradas. Sarah Miller tinha 16 anos e uma curiosidade insaciável. Era filha do dono da mercearia e passava horas lendo sobre mistérios locais em jornais velhos que encontrava no depósito. A história do poço sempre a fascinou, mas ninguém falava sobre o assunto sem mudar de tema rapidamente.
Numa noite de verão, depois de uma briga com os pais, Sarah decidiu desafiar os avisos. Saiu escondida de casa, atravessou as ruas silenciosas e parou diante do poço. As correntes tilintaram quando o vento soprou, e ela jurou ouvir alguém chamando. Sarah. A voz era fraca, arrastada, mas clara. Não parecia ameaçadora, apenas desesperada. Quem está aí? Ela sussurrou, ajoelhando-se. O som veio de volta, repetindo exatamente sua frase. Quem está aí? Alguns moradores disseram ter ouvido seus gritos naquela noite. Outros afirmaram que nada se escutou, apenas o ranger metálico das correntes quebrando. O fato é que Sarah nunca voltou para casa. Na manhã seguinte, só havia um lenço dela caído perto do poço. E desde então, quando alguém passava pela praça em silêncio, era possível ouvir a voz de Sarah ecoando do fundo, implorando. Me ajude, por favor. Os desaparecimentos não pararam com Sarah. Jovens curiosos, bêbados desafiados por amigos, viajantes sem destino. Todos que ousavam se aproximar do poço à noite desapareciam sem deixar rastro. A prefeitura, desesperada, decidiu selá-lo ainda mais. Reforçou as tábuas, adicionou correntes grossas, construiu uma cerca em volta. Mas nada impedia os sussurros. Pelo contrário, parecia que quanto mais tentavam contê-los, mais altos eles se tornavam. Logo, o medo tomou conta da cidade. Ninguém mais atravessava a praça depois do pôr do sol. As janelas eram fechadas com pressa e as crianças eram proibidas de sair sozinhas. A polícia local nunca encontrou explicações e os relatos dos desaparecidos eram tratados com indiferença nas cidades vizinhas, como se fosse apenas superstição de um povoado atrasado. Assim nasceu o Pacto do Silêncio. Ninguém falava do poço abertamente, mas todos sabiam que ele estava lá, esperando. Décadas se passaram. Willow Creek envelheceu, perdeu habitantes e quase virou uma cidade fantasma. Mas o poço continuava lá, e os ecos também. Thomas Blake, jornalista investigativo, ouviu falar da lenda quando pesquisava histórias sobre cidades amaldiçoadas. Fascinado, decidiu visitar o lugar. Chegou numa tarde fria de outono, e a praça parecia abandonada, exceto por um velho sentado em um banco. O homem o olhou com olhos cansados e disse, antes mesmo que Thomas perguntasse, Você não devia estar aqui. Thomas sorriu. Vim por causa do poço. O velho se levantou, apoiando-se numa bengala. Então já ouviu. Ouvi histórias, sim, mas quero a verdade. O velho hesitou. Depois murmurou. A verdade é que eles nunca se vão. Quando o poço chama, não é só sua voz que escuta. São todos os que caíram nele. Eles ficam lá embaixo, presos entre o que chamamos de mundo e aquilo que vem depois. Thomas riu, incrédulo, mas naquela mesma noite decidiu fazer o que tantos antes dele haviam feito. Se aproximar. O vento soprava forte, e as correntes tilintavam como sinos desafinados. Thomas acendeu uma lanterna e a apontou para a fenda entre as tábuas. A escuridão parecia absorver a luz, engolindo-a. Então ouviu. Thomas. O som veio claro, arrastado, como se o chamassem debaixo d'água. Ele congelou. Quem está aí? Perguntou com a voz trêmula. E o poço respondeu, com dezenas de vozes sobrepostas, algumas infantis, outras roucas, todas familiares, repetindo como um coro sufocado. Quem está aí? Quem está aí? O jornalista sentiu o chão tremer levemente, como se algo se movesse nas profundezas. E pela primeira vez em sua carreira, ele recuou. Mas a partir daquela noite, o poço passou a sussurrar o nome dele todas as vezes que ele atravessava a praça. Obcecado, Thomas começou a investigar os registros históricos da cidade. Descobriu que os colonos realmente haviam erguido Willow Creek sobre um cemitério indígena, mas havia algo ainda mais sombrio. O poço não fora apenas uma fonte de água. Ele fora usado como fossa comum durante conflitos sangrentos contra a tribo local. Corpos foram atirados lá, cobertos de cal e esquecidos. E, segundo algumas anotações, o último xamã da tribo amaldiçoara o local antes de morrer, prometendo que a terra jamais ficaria em silêncio enquanto os ossos de seus ancestrais fossem perturbados. Thomas percebeu tarde demais que os desaparecidos não apenas sumiam, eles eram tomados pelo eco, absorvidos para se tornarem parte daquele coro eterno. Nas semanas seguintes, o jornalista perdeu o sono. Começou a ouvir sussurros em sua própria casa, mesmo a quilômetros da praça. Primeiro em sonhos, depois em vigília. Sempre a mesma frase, sempre a mesma voz, sempre a mesma promessa. Só mais perto, só mais um passo. Certo dia não resistiu.
Saiu de madrugada, atravessou a cidade silenciosa e parou diante do poço. O vento parecia empurrá-lo em direção às tábuas, e os sussurros eram ensurdecedores, como se todos gritassem dentro de sua mente. As correntes enferrujadas estavam frouxas. Bastaria puxar uma. Thomas ergueu a mão. A madeira rangeu. A escuridão se abriu diante dele como uma boca faminta. E então, o que os moradores mais temiam aconteceu. Ele respondeu: "Eu estou aqui." O eco devolveu suas palavras, mas dessa vez não veio de baixo. Veio de atrás dele. Thomas se virou devagar, e no reflexo do metal enferrujado viu dezenas de silhuetas imóveis, sem rosto, apenas sombras condensadas. Todas estavam olhando para ele. Ele sentiu mãos invisíveis tocarem seus ombros, e antes que pudesse reagir, foi puxado para a escuridão. Na manhã seguinte, a praça estava vazia. Nenhum sinal do jornalista, apenas sua lanterna caída ao lado do poço, ainda acesa. E naquela noite, os moradores ouviram uma nova voz ecoar junto das demais. "Me ajude, por favor." A cidade de Willow Creek resistira a décadas de medo, mas nada podia apagar o peso do poço. Desde o desaparecimento do jornalista Thomas Blake, os sussurros tornaram-se mais fortes, quase agressivos. Já não chamavam apenas pelo nome das pessoas. Agora repetiam frases inteiras, clamando em coro, como se exigissem ser libertados. Os moradores começaram a notar que os ecos não vinham apenas da praça. Às vezes, dentro de casa, quando apagavam as luzes, ouviam uma voz sussurrando atrás da porta, perto da cama, ou mesmo dentro dos espelhos. O pacto de silêncio não funcionava mais. O poço não estava apenas chamando, estava se espalhando. Quando a situação se tornou insuportável, um grupo de moradores decidiu procurar ajuda fora. Encontraram a doutora Evelyn Carter, antropóloga especializada em culturas indígenas esquecidas. Ao ouvir a história, Evelyn não hesitou em viajar até Willow Creek. Ela chegou numa manhã cinzenta de inverno e foi recebida com desconfiança. Mas, ao ver a praça e o poço, sentiu imediatamente a opressão que todos descreviam. "Isso não é apenas superstição", murmurou. "É uma ferida espiritual aberta." Reuniu alguns documentos e confirmou o que Thomas havia descoberto. O poço fora cavado sobre um antigo cemitério indígena, mas também servira de fossa para corpos de guerra. O xamã da tribo não apenas amaldiçoara a terra, ele selara as almas dos mortos dentro dela, impedindo que descansassem. Evelyn acreditava que havia uma maneira de quebrar o ciclo, um ritual de devolução, em que os restos mortais precisariam ser retirados, purificados e enterrados novamente em solo sagrado. O problema era simples. Ninguém jamais tivera coragem de abrir o poço. Numa noite marcada por lua cheia, Evelyn reuniu alguns voluntários. Entre eles estava Mark Miller, o irmão mais velho de Sarah, que passara a vida ouvindo a voz da irmã ecoar no fundo do poço. Ele aceitou participar sem hesitar. Quando a meia-noite se aproximou, eles retiraram as correntes enferrujadas. O som metálico ecoou pela praça, misturando-se com o vento gélido. As tábuas foram arrancadas, uma a uma, revelando uma escuridão úmida. De repente, os sussurros cessaram. O silêncio foi ainda mais assustador que os chamados. Evelyn acendeu velas ao redor da abertura e começou a entoar cânticos na língua ancestral que aprendera com registros antigos. O ar ficou pesado, quase sólido. Então do fundo veio um grito coletivo, como milhares de vozes rasgando o espaço ao mesmo tempo. O poço cuspiu uma rajada de vento gelado, apagando todas as velas. E o que se ergueu de lá não era apenas som. Do interior do poço subiram sombras densas, com formas humanas distorcidas. Rostos sem olhos, bocas abertas em eterno pedido de ajuda. Eles se contorciam, arrastando-se para fora, preenchendo a praça com um frio antinatural. Mark ouviu claramente a voz da irmã. "Mark, me ajuda." Ele correu até a borda, tentando enxergar melhor, mas Evelyn o segurou pelo braço. "Não são mais eles", disse com firmeza. "São ecos, memórias presas. Se você responder, será levado também." Mas era tarde demais. As sombras avançaram, cercando o grupo. Alguns voluntários fugiram em pânico. Evelyn permaneceu firme, recitando as palavras do ritual, enquanto tentava espalhar um pó branco ao redor do poço. As sombras urravam, tentando abafar sua voz. E então algo aconteceu. O chão da praça começou a tremer, rachando em várias direções. O poço parecia se expandir, como se fosse a boca de um monstro tentando engolir a cidade inteira. No meio do caos, Mark tomou uma decisão.
Se sua irmã ainda tivesse alguma chance de descanso, ele seria o responsável por garantir isso. Antes que Evelyn pudesse impedir, ele correu e se atirou dentro do poço. O som de seu corpo caindo nunca veio. Apenas um silêncio profundo, seguido de um único sussurro. Obrigado. O chão parou de tremer. As sombras congelaram no ar e, uma a uma, foram sugadas de volta para a escuridão. O poço se fechou sobre si mesmo, como se nunca tivesse existido. Apenas uma rachadura circular ficou marcada no chão da praça. Evelyn caiu de joelhos exausta. Ela sabia que aquilo não era uma vitória completa. Nos dias seguintes, a cidade parecia diferente. O ar estava mais leve, e os sussurros cessaram. Muitos acreditaram que a maldição havia terminado. Mas Evelyn sabia a verdade. À noite, quando todos dormiam, ela ainda ouvia. Não na praça, não no poço que desaparecera, mas dentro dela mesma, a voz de Mark. Me ajude. Ele não fora libertado. Apenas assumira o lugar das vozes, tornando-se parte do eco eterno. Evelyn escreveu em seu diário. A ferida não foi curada. Apenas fechada à força. Um dia, a terra vai se abrir novamente. E quando isso acontecer, não serão apenas ecos que sairão. Eles virão buscar quem os abandonou. Anos depois, quando Evelyn já era idosa, morreu em sua casa, sozinha. Os vizinhos que a encontraram disseram que havia marcas de unhas na madeira do chão, como se ela tivesse tentado se segurar enquanto era arrastada para algum lugar invisível. Na parede do quarto, escrita em letras tremidas, havia apenas uma frase. O poço nunca desapareceu, ele apenas mudou de lugar.